Prefeitura assina a ordem para construir uma alça de acesso entre a Avenida Prestes Maia e o Pissarrão. Nas comemorações de 243 anos de Campinas, a nossa rodoviária é a quarta com o maior número de linhas do país, segundo o IBGE. Lei de Diretrizes Orçamentárias Federal deve ser votada hoje no Congresso. E na agenda cultural, uma programação no Domingão de graça para quem gosta de música. O jornal Câmara Notícia está no ar. Agora são 5 horas e 7 minutos e, como eu disse aí no começo da nossa edição, nós vamos lá para o distrito do Campo Grande, onde a repórter Ana Brasil vai trazer mais informações sobre a história e também os costumes deste 6º distrito. A gente já apresentou Joaquim Egídio, Sousas, o centro da cidade, Barão Geraldo, o Campo Grande Ouro Verde, Nova Aparecida. Vamos lá então para o Campo Grande, Ana. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a você que acompanha essa programação especial da TV Câmara Campinas pelo canal 4 da NET, pelo 61.3 UHF, canal aberto, pelo canal do YouTube da TV Câmara Campinas e também pela página no Facebook da Câmara Municipal de Campinas, uma programação especial alusiva aí ao aniversário, os 243 anos da nossa querida cidade de Campinas. Eu estou respondendo a sua pergunta na Praça da Concórdia, que é um ponto, um ponto marcante aqui de um dos distritos, dos maiores distritos e dos mais novos distritos de Campinas. Ele tem grande no nome, é o distrito do Campo Grande. Andando por aqui, nós encontramos um ilustre morador, o senhor João. Nós vamos conversar um pouquinho com ele. Senhor João, há quanto tempo o senhor mora aqui no Campo Grande? Desde 16 de maio de 1996. Faz tempo, 96, 21 anos. Já 21 anos. O senhor o seu João estava contando que o senhor é porteiro num prédio lá no Cambuí, não é isso? É, lá no Flamingo. Mas o senhor, nas horas vagas, gosta de limpar as ruas. Serviço voluntário. Eu queria que o senhor contasse um pouco essa história. Como é que começou isso? Começou porque eu já tenho esse hábito desde novo, de criança lá no sítio, depois numa vilinha, né? E em São Paulo, quando eu morava lá na Zona Leste, eu fazia também limpeza em Santo André, pelo menos na frente de casa, cuidava daquela trecho e área que pertence pra gente, né? Ou os 10, se era meio lote, era 5 metros, né? Limpeza sempre limpa, para limpá-lo. E quando eu vim aqui é o espaço, então tem mais matagal, mais espaço, assim, terrenos que estavam... como é que quer dizer? Terreno baldio, sim, baldio, com muito lixo. Então, aí que eu comecei a trabalhar mais ainda, seguidamente. Mas o senhor contou que lá no centro da cidade também, quando o senhor vê algum lixo, algum matinho, o senhor tira? Pelo menos no tempo da chuvarada, agora o mato está estagnado, né? Ele não cresce no inverno. Mas no verão, de repente, vira aqueles matagal. Assim como na Moraes Salles, naquele trecho da Irmã Serafina, até a Padre Vieira. Na Rua Conceição, eu adotei a Rua Conceição, da Irmã Serafina até na Glicério. Eu já adotei aquelas 4 quadras, aqueles 4 quarteirões. O senhor faz a limpeza voluntariamente? Ninguém ajuda o senhor? Na Rua Ferreira Penteado, sempre eu tiro os matos lá, faço limpeza. Conta pra gente, senhor João, quando o senhor chegou aqui há 21 anos, era bem diferente do que está agora? Ah, muito atrasado, era bem subdesenvolvido. Agora desenvolveu muito. O senhor gosta então daqui? Gosto. Senhor João, qual o bairro que o senhor mora? Porque nós temos muitos bairros, mais de 90 bairros aqui no Campo Grande. Qual é o seu? O Jardim Florense. E aqui perto? É aqui pertinho, né? É, ali no fundo da Pirelli, próximo da Pirelli. Tá certo. Eu não vou segurar mais o seu João, porque ele tem hora marcada para entrar no serviço. Então, Gabi, é o seguinte, a gente vai voltar daqui a pouco com mais histórias, mas antes eu queria falar sobre esse obelisco que nós abrimos aí, essa edição do jornal Câmara Notícia. Esse obelisco ele é feito de concreto e ele tem o mesmo formato que o obelisco do distrito de Nova Aparecida e do obelisco da entrada dos distritos de Sousas e Joaquim Egídio. É com você, Gabi, a gente volta já já.
Valeu, seu João. Valeu, Ana. Daqui a pouco, então, a gente volta a falar com a Ana Brasil, que está nesse fim de tarde lá na Praça da Concórdia, um dos pontos mais movimentados do distrito do Ouro Verde. Agora a gente segue com o nosso jornal. Hoje pela manhã, o prefeito Jonas Donizete assinou a ordem para uma obra de uma alça de acesso para ligar a Avenida Prestes Maia ao Pissarrão. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito municipal, que estava acompanhado do secretário de Transportes e também do vereador Vinícius Gratti, que representou a Câmara de Vereadores. Essa obra irá custar um pouco mais de R$1 milhão e é um recurso proveniente do dinheiro que estava reservado para a obra da segunda fase da Marginal do Pissarrão. Eu acredito que essa obra, essa alça de acesso entre a Prestes Maia e a Marginal do Pissarrão irá beneficiar com certeza não só a essa região, que abrange bairros como Trevo, São Bernardo, Nova Europa, mas também toda a cidade de Campinas. A previsão é de que a execução da obra aconteça em 6 meses. A nova alça de acesso vai ter 100 metros de extensão e cerca de 200 mil veículos circulam pela região todos os dias. Reforçando então que a previsão do início das obras é ainda para este mês e o prazo são de 6 meses para as conclusões. E olha, no mesmo evento, o prefeito Jonas Donizete comentou sobre o trem Intercidades. Essa é uma promessa antiga de uma linha férrea para ligar vários municípios da nossa região, inclusive o eixo Campinas-São Paulo. Vamos acompanhar. Era o trem Bandeirantes, aí o governo federal anunciou o TAV, que foi chamado Trem Bala. Aí o governo do estado, para não entrar numa concorrência, ele achou melhor naquele momento parar com o projeto. O que aconteceu? O trem bala não saiu, não deu certo, né? Essa é a verdade. E agora, já há algum tempo, o governo do estado retomou esse projeto com o nome de Trem Intercidades. Vai sair de Americana e ir até São Paulo. Mas o grande polo, o grande fluxo é Campinas-São Paulo. Vai ter o trem de carga e terá o trem de passageiro, que ele vai fazer algumas paradas, e terá o trem expresso. O trem expresso, ele vai fazer centro de Campinas a centro de São Paulo em 50 minutos. Bom, o projeto é que a previsão do trajeto entre Campinas e a capital dure cerca de 50 minutos. A velocidade deve ser de 160 km por hora, maior que o limite permitido na rodovia dos Bandeirantes, né? E também está previsto nesse projeto uma linha até o aeroporto de Viracopos, mas esse projeto ainda não tem data para começar. O que a gente tem de concreto é uma expectativa do governo estadual para que essa licitação aconteça ainda neste ano. Vamos já no aquecimento das comemorações ao aniversário de Campinas, que é amanhã. Olha só, o IBGE divulgou que a rodoviária é uma das mais movimentadas do país e com um dos maiores números de linhas. Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Cravinhos, Rio de Janeiro. Essas são algumas cidades que estão interligadas com Campinas através das linhas intermunicipais. Aqui na rodoviária passam todos os dias cerca de 40 mil pessoas. São 60 guichês para compra de passagens, em que 53 empresas de ônibus atuam nas 40 plataformas de embarque e desembarque, fazendo com que o terminal seja o mais movimentado da região metropolitana. Dentro desse complexo, são atendidas cerca de 30 milhões de pessoas, né? E, além disso, o entroncamento rodoviário que passa por Campinas é um dos mais importantes do país, né? Colocando aí Anhanguera, Bandeirantes, rodovia Dom Pedro I. Quer dizer, nós temos ligações aí para o Brasil inteiro. Segundo pesquisa do IBGE, Campinas é a 4ª cidade no país com o maior número de ligações de linhas intermunicipais. São 596, ficando apenas atrás da capital paulista, Belo Horizonte e Goiânia. E essa pesquisa também nos dá um subsídio muito importante, não apenas para nós aqui, né, do terminal rodoviário, mas para os poderes públicos, né, seja ele federal, estadual, municipal. É uma boa ferramenta, né, para que se tomem decisões aí futuras em relação ao transporte terrestre. Mesmo com essa boa notícia que apontou a pesquisa do IBGE, os números de 2016 em comparação com 2015 não foram tão bons para o terminal. Tivemos uma queda um pouquinho acentuada, em torno de 11%. E além dessa recessão, tivemos a colaboração aí do transporte clandestino, transporte fora do terminal. O Uber também foi uma ferramenta que entrou
para competir conosco. Então, assim, esses empecilhozinhos acabaram trazendo o número do terminal um pouco para baixo. A expectativa para esse ano é que os números melhorem. Agora, em 2017, já é diferente. Nós temos um primeiro semestre aí com quase 2% acima do ano passado. Isso quer dizer que a economia está aquecendo e o pessoal está viajando mesmo. O gerente reforça que para uma viagem segura, não arrisque fazendo em uma empresa clandestina. Os índices do terminal rodoviário são um dos melhores da cidade em relação à segurança. E as empresas de ônibus também vêm se remodelando para poder atender essa demanda, né, satisfatoriamente. E no próximo bloco a gente volta a falar com a repórter Ana Brasil, lá da Praça da Concórdia, no distrito do Campo Grande. E também tem mais programação especial para o aniversário de 243 anos de Campinas na agenda cultural. A gente volta em instantes. Agora são 5h17. Novo ensino médio. O que vai mudar? Vou continuar estudando geografia, história e filosofia? Claro, a Base Nacional Comum Curricular contemplará tudo isso. Eu vou poder escolher uma área de conhecimento? Vai sim. Uma parte do currículo será obrigatória e a outra parte você escolhe. As mudanças também valem para as escolas particulares? Sim, elas valem para todas as escolas do país. Novo ensino médio, aprovado por 72% dos brasileiros. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Se você tiver uma queimadura, algumas coisas a gente tem que ter como parâmetro de atitude. O primeiro deles é interromper o processo da queimadura. Se você tem chama, você extingue essa chama, você retira a roupa. Se a queimadura é química, colocar sobre água corrente, deixar sob água corrente para que você remova esse agente químico. Se a queimadura é elétrica, você precisa cuidado em se distanciar, porque às vezes a fonte de energia elétrica continua, mas na medida da segurança, afastar esta pessoa da fonte de energia elétrica. Eu diria também que 100% das queimaduras têm que ser avaliados por quem tem competência. Nós temos a nossa atenção básica de muito boa qualidade na cidade, nós temos pelo menos 4 hospitais públicos em diversas regiões da cidade para que faça o primeiro atendimento. Nunca coloque nada sobre a queimadura, pasta de dente, clara de ovo, outras coisas que a gente ouve. Nunca coloque nada sobre a queimadura e procure assistência médica. Para todos os casos, uma pequena queimadura pode ter uma infecção, uma pequena queimadura pode até produzir um tétano. Distrito do Campo Grande, o Distrito do Campo Grande que foi criado junto com o Distrito do Ouro Verde em um plebiscito na votação nas eleições de 2014. A gente vai lá falar com a repórter Ana Brasil. Ana, conta mais pra gente aí. Pronto, Gabi, estamos de volta. Gostaria de ressaltar que aqui no Distrito do Campo Grande vive 1/6 da população de Campinas. Mas tem muita história para contar e um pouquinho dessa história, deste grande distrito, nós temos aí no vídeo que nós preparamos. Vamos ver? Localizado na região noroeste da cidade de Campinas, o Campo Grande surgiu a partir da metade do século passado e cresceu desordenadamente ao longo da Avenida John Boyd Dunlop, sem infraestrutura, com a promessa de ser uma boa opção para investimentos imobiliários. Em 2009, estudos do IGC, Instituto Geográfico e Cartográfico, apontaram a viabilidade de transformação da condição administrativa da região. E assim, começaram as discussões para a criação do distrito. Em 2014, uma consulta popular mostrou que mais da metade dos moradores de Campinas aprovaram a elevação a distrito 2 regiões, Ouro Verde e Campo Grande. No ano seguinte, a Câmara de Campinas aprova os projetos de lei de autoria do presidente do Legislativo, Rafa Zimbaldi, criando oficialmente os 2 distritos. O distrito do Campo Grande tem a rodovia dos Bandeirantes como limite com o município de Campinas e o rio Capivari como limite com o distrito do Ouro Verde. Hoje, a população é de quase 200 mil habitantes, distribuídos por 90 bairros.
A subprefeitura, instalada na região em maio de 2016, disponibiliza serviços do Procon, Sanasa, Porta Aberta e CEPAT, com vagas de emprego e confecção de carteira profissional. Para servir os 95 mil passageiros por dia, são necessários 160 veículos do transporte urbano. São cerca de 3.500 viagens para o centro da cidade, que fica a uma distância de 15 quilômetros. Mas vem aí o BRT, transporte rápido por ônibus. Dos 3 corredores previstos, o que vai servir a região é o maior deles, aproximadamente 18 quilômetros. Vai sair da região central de Campinas, seguir pelo leito desativado do VLT, depois pela John Boy Dunlop, até chegar ao terminal Itajaí. A população da cidade já está convivendo com alguns veículos destinados ao BRT e algumas obras de alargamento de vias e pontes já tiveram início. O prazo previsto para a conclusão é de 3 anos. O progresso chegando cada vez mais perto das regiões mais afastadas de Campinas. Nós estamos aqui com um morador já de muitos anos, Toninho Ponto Alto. Ele é morador e comerciante aqui no Campo Grande. Toninho, há quanto tempo você está morando aqui? Boa tarde. Boa tarde, Ana. Eu moro no Campo Grande já há 40 anos. E sou comerciante há quase 30 anos já aqui nessa região. Você veio de onde? Eu sou do Paraná, cidade de Apucarana, Paraná. Quando você chegou aqui, como é que era isso? Olha, parecia o interior, porque não tinha nada na época, tá? Há 40 anos atrás, a gente não tinha o que tem hoje, não tinha transporte, não tinha iluminação pública, não tinha nada. O Campo Grande tinha 3 bairros na época, quando eu cheguei aqui. Quais eram? Tinha o Maracanã, né, e o Parque Valência, iniciando o Florense, naquela época, em 77. E agora nós temos mais de 90 bairros. Ah, com certeza. Inclusive, onde estamos hoje, estamos praticamente no miolo do Campo Grande, no coração do nosso distrito. Você se lembra do início das discussões lá em 2009, né? Quando começaram as discussões para que o distrito a região viesse a se tornar um distrito? Ah, sim, porque eu fazia parte dos conselhos na época, né? Então eu junto com outras lideranças tal, sempre lutamos para isso, era um sonho nosso tal. Foi muito difícil, tivemos que fazer um plebiscito, colher assinatura nas ruas tal, mas graças a Deus hoje é uma realidade, é um sonho realizado. Você consegue assim, fazer uma relação do que mudou para melhor, né, depois da elevação a distrito? Ah, sim, com certeza, porque nós dependia tudo da área central para resolver nossos problemas. Com o distrito, vindo da subprefeitura, descentralizou os órgãos públicos, né, onde podemos estar resolvendo todos os nossos problemas, que hoje é a nossa subprefeitura. Então foi um ganho muito grande para a nossa região. Nós estamos falando aqui em frente à R13, né, que é a subprefeitura também, que tem alguns serviços descentralizados, como Sanasa, você não precisa mais ir para Sanasa resolver, Porta Aberta da prefeitura, CEPAT, né, tem vagas de emprego, confecção de carteira profissional, tem uma opção de coisa aqui. E um comércio variado, né? Você, inclusive, é da área do setor de alimentação. Você acha que tem tudo aqui ou o que ainda falta para que o morador dessa região não precise se dirigir até o centro da cidade? Olha, praticamente nós temos vida própria hoje no Campo Grande, nós temos os órgãos principais, nós temos todos eles aqui. É claro que ainda falta o bombeiro, falta ainda um poupa-tempo também. Ele esqueceu, falta o bombeiro, falta o poupa-tempo, falta alguma coisa, mas tudo vai chegar, o cartório, mas tudo vem a seu tempo, né? Com certeza, é isso mesmo. Mas em vista do que era 40 anos atrás, quando eu vim aqui, que a gente dependia de ir até o Jardim Londres, até para comprar uma carne no açougue, né? Nós tinha, na época, um ônibus que era 3 vezes por dia. O nosso transporte era de manhã, meio-dia e à tarde. Como é que era? Tomava o ônibus, ia para o centro e aí tinha que fazer hora lá? Assim, porque inclusive era o motorista só, era o seu Gabriel, né? Ele levava a gente de manhã cedo, ele voltava meio-dia e à tarde. Então, realmente era assim, parecendo aquela vida de interior.
entendeu? Aí fazia tudo o que tinha que fazer lá no centro e tomava o ônibus de volta e pronto. Sim, com certeza, era mais ou menos isso. Mas as coisas estão mudando, né? Como a gente viu aí no vídeo, o BRT está chegando, as obras já começaram, né? E a coisa vai ficar mais fácil. Assim, para nossa alegria, né? As obras começaram ontem, é um projeto já antigo e para nós, assim, vai ser muito gratificante, porque nós vamos realmente resolver praticamente 100% do nosso problema de transporte com esse novo corredor aqui da John Boy Dunlop. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, Toninho. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Tenha uma boa tarde. Obrigada. Gente, nós encerramos por aqui. Esse foi o último distrito, né, dessa série especial que nós estamos fazendo, que a TV Câmara está fazendo pelos 243 anos da cidade de Campinas. É com você, Gabi. É isso aí, Ana. O Campo Grande foi o último distrito que a gente apresentou aqui. São 6 distritos que compõem a cidade de Campinas. Mas a partir de amanhã, das 9 da manhã, a gente vai passar pelas 7 maravilhas da cidade de Campinas. Agora vamos voltar aqui com notícias de Brasília. Assim como a Câmara aqui de Campinas votou em junho a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Congresso Federal também precisa discutir uma proposta para o orçamento da União lá em Brasília, né? A Comissão Mista do Congresso aprovou ontem a Lei de Diretrizes Orçamentárias e, inclusive, neste projeto está a previsão do valor do salário mínimo. Pela primeira vez, a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai seguir o novo regime fiscal, também conhecido como Teto dos Gastos Públicos. A LDO orienta a elaboração do orçamento para o próximo ano. E no ano que vem, os gastos previstos vão ter um limite. Isso significa que eles só podem aumentar 3% em relação às despesas de 2017, cerca de 39 bilhões de reais. Esta foi a variação da inflação dos últimos 12 meses, encerrados em junho. Isso exige planejamento e eficiência, além de priorizar os gastos obrigatórios em áreas essenciais. São elas saúde, educação, segurança pública, previdência social e a folha de pagamento dos servidores públicos. É por isso que a elaboração e a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias ganham cada vez mais importância no Congresso Nacional. Para o Ministério da Fazenda, o novo regime fiscal não vai criar problemas para o país. Ele requer do governo o que todos nós brasileiros queremos. Requer planejamento, requer que o governo gaste mais onde tem resultado, onde tem retorno, e o governo descontinue e pare com programas que não dão o retorno esperado. Esse tipo de planejamento que o novo regime fiscal exige. Para o próximo ano, a PEC do teto, o novo regime fiscal, não causará nenhum grande problema. Para discutir e votar o relatório final da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso se reuniu nesta quarta-feira. Para o ano que vem, a LDO projeta um salário mínimo de R$ 979, uma inflação de 4,5%, uma taxa de juros de 9% ao ano e um crescimento de 2,5% para a economia, além de um saldo negativo nas contas públicas de 129 bilhões de reais para o governo federal, a chamada meta fiscal. Para o relator da LDO de 2018, toda a sociedade deve mudar o comportamento em relação aos gastos públicos. Aqui no Brasil, geralmente, nós dispomos sobre as despesas e depois vamos atrás de arrumar as receitas, nem sempre existentes. E eu queria compartilhar com os senhores, com as senhoras, que nós vivemos uma situação dramática. Eu queria, sem carregar nas tintas, realçar que nós vivemos um grave estrangulamento fiscal. Gravíssimo. O Rio de Janeiro é só a ponta do iceberg do que pode acontecer. Este projeto deve ser votado hoje em sessão plenária, até porque o Congresso só entra em recesso quando esta proposta for aprovada. Só lembrando que a liberação do orçamento para que os passaportes voltem a serem confeccionados estão dentro dessa LDO, né? A Polícia Federal suspendeu a impressão do documento faz 11 dias.
Olha, para quem gosta do calor, eu não tenho notícias muito boas não, viu? As temperaturas devem voltar a baixar a partir de amanhã, mas essa queda é bem pequena. Vamos dar uma olhada? Nessa sexta-feira já começa com 12 graus. A gente lembra que nos últimos dias a gente registrou mínimas de 13, entre 13 e 15 graus. E a máxima vai ficar em 25. Hoje, por exemplo, a máxima foi de 26 graus, então só 1 grau a menos. Essa é a expectativa do CEPAGRO e da Unicamp para amanhã. E é a hora da nossa agenda cultural, que traz mais eventos em comemoração aos 243 anos de Campinas. O aniversário de Campinas é amanhã e a Orquestra Sinfônica vai homenagear a cidade com uma apresentação que acontece no domingo na Concha Acústica do Taquaral, às 5 da tarde. E para acompanhar a Sinfônica foi convidado o cantor e compositor Guilherme Arantes. Só sobraram restos e eu não esqueci toda aquela paz que eu tinha. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre os eventos que acontecem aqui na cidade, mas agora nós vamos acompanhar os principais lançamentos do cinema em cartaz nas salas de Campinas. Se prepare para o que está vindo. Mês de férias e nada melhor do que levar a criançada para o cinema, ainda mais se for para a nova aventura de Relâmpago McQueen. Dessa vez ele acelerou demais e perdeu o controle e os estragos causados pelo acidente podem levá-lo à aposentadoria. Curte a aposentadoria! Uma jovem mulher volta para casa após terminar os estudos quando se apaixona por um visconde que aparece nas redondezas. Após se casarem, o comportamento dele muda e acaba com a alegria de viver da jovem moça. Voltando a falar dos eventos que acontecem pela cidade, além do concerto da Sinfônica, tem a 5ª edição do Chefes na Praça, que é no domingo na Praça Carlos Gomes, das 10 da manhã até as 5 da tarde. Além da comida, quem passar por lá vai poder acompanhar diversas atrações musicais. E a partir de hoje até o domingo tem o Teatro é 10, com apresentações a R$10 no Castro Mendes. Elas acontecem às 4 da tarde, voltadas mais para o público infantil, e às 9 da noite para os adultos. Amanhã, sexta-feira, às 9, tem Nani People e convidados. Agora sim, não importa do jeito que você se mostra, mas sim do jeito que o outro vai te ver. Mas você não pode nem por isso titubear na maneira de se mostrar, porque as pessoas vão te ver do jeito que elas quiserem. Isso é um problema delas. Agora, você se mostrar é um direito seu. Sábado, o Sesc Campinas traz uma icônica banda dos anos 80, a Patife Band. É às 4h30 da tarde. Demorei, mas encontrei você. E sincera, e agora já não pede mais essa longa espera. E amanhã é aniversário de Campinas, mas hoje é o Dia Internacional do Rock e no domingo tem o Rock no Coreto, na praça, que fica em frente ao Teatro Carlos Gomes. É a partir das 2 da tarde. 4 bandas vão se apresentar e, além dos shows, vai ter food truck de comida e bebida. Essa foi a agenda cultural de hoje. Até mais! Valeu, Maico, pelas dicas. E mais um recado. O 2º Batalhão de Logística Leve promove amanhã o 15º encontro de ex-integrantes do 5º Grupo de Canhões Antiaéreos e do 2º Batalhão de Logística. Durante o evento, o público vai poder acompanhar as solenidades militares, desfile da tropa, banda militar. E quem quiser participar deve fazer reserva pelo telefone 3242-2246. Vou repetir, 3242-2246. O evento não tem custo. Esta edição fica por aqui. Lembrando que amanhã, logo cedo, nossas equipes vão passar pelas 7 maravilhas de Campinas. A gente já deixa uma amostra aqui para você. Então não esqueça, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, eu vou passar os nossos canais aqui. Canal 4 da NET, o 61.3 do HF. Nós também vamos transmitir pelo facebook.com/Câmara Campinas e também no youtube.com/TV Câmara Campinas, o nosso canal da internet. A gente espera vocês. Bom fim de tarde!